Ele dormia ao meu lado todas as noites, enquanto eu chorava em silêncio, rezando para que minha tia nunca descobrisse o que acontecia quando as portas se fechavam. O destino, porém, é irônico. No fim, foi ela quem me traiu da pior maneira possível. Meu nome é Helena. Tenho 72 anos e vou contar uma história que achei que nunca teria coragem de compartilhar. Essa história começa em 1971, quando eu tinha 32 anos. Naquela época, uma mulher de 32 já era considerada quase velha, ainda mais vivendo sob o mesmo teto que uma tia viúva, que tinha 46 anos e sempre me tratou como filha. Minha tia, Dona Zilda, era respeitada na cidadezinha de Capivari, no interior de São Paulo. Mulher elegante, conhecida pela firmeza de caráter e pela voz de comando nas missas de domingo. Eu, costureira de mão cheia, trabalhava em casa fazendo vestidos para as senhoras da cidade. Meu marido, Valmir, era gerente de um pequeno banco, homem de fala mansa em público, mas de sorriso amargo dentro de casa. Um sorriso que aprendi a temer. Por fora, parecíamos uma família perfeita. Valmir respeitado, eu dedicada ao lar, e Zilda como parte do nosso círculo íntimo, sempre presente, sempre prestigiada. Mas por dentro, era outra história. Valmir começou a beber logo no primeiro ano de casamento. Primeiro só nos finais de semana, depois quase todo dia. Chegava cheirando a pinga barata, os olhos vermelhos, a gravata frouxa. Aos poucos, as palavras duras viraram humilhações constantes, e delas nasceram empurrões, tapas, marcas que eu escondia debaixo das mangas compridas. Mulher separada não vale nada, dizia minha mãe. Aguente, Helena, casamento é assim mesmo. Eu aguentava. Engolia o choro, inventava desculpas para os roxos. Zilda, mesmo sem saber de tudo, percebia mais do que eu queria admitir. Ela tentava me distrair, fazia companhia, me arrancava sorrisos forçados. Mas a cada noite, quando a porta se fechava, o peso da vida me esmagava um pouco mais. Aos poucos, a água foi esquentando como panela no fogo baixo, um dia pior que o outro, mas nunca diferente o suficiente para eu criar coragem de fugir. Até aquela noite de inverno em 1971, em Capivari, quando a tempestade que caía lá fora parecia refletir a tempestade que finalmente desabaria dentro da minha casa. Se você acredita no poder das narrativas que tocam a alma e nos ensinam sobre a força humana, peço que considere se inscrever em nosso canal. Assim, você não perde nenhuma das tramas que desvendamos juntos, ponto por ponto. Agora, permita que a chuva lá fora nos conduza ao coração desta jornada. A chuva caía sobre Sorocaba com a fúria de um lamento antigo, um tamborilar incessante no telhado de zinco da edícula que Helena chamava de lar e ateliê. Eram quase 10 da noite de uma sexta-feira. O ar estava pesado, denso de umidade e de uma premonição que se enrolava em seu estômago como uma linha embaraçada. Ela havia se demorado na loja de tecidos no centro, escolhendo um cetim especial para o vestido de noiva de uma cliente. E depois parou para tomar um café, tentando adiar o retorno para casa, sem entender exatamente o porquê. Agora, parada diante da porta dos fundos, com a chave tremendo na mão, ela sabia. O silêncio que a recebia não era o silêncio da paz. Era um silêncio oco, culpado. Dentro, a luz da pequena sala estava acesa, projetando um brilho amarelado e doentio. O cheiro no ar estava errado. Misturava-se ao odor familiar de tecido e óleo de máquina o perfume de Álvaro, seu noivo, e o talco de lavanda que sua tia Zilda usava desde que Helena se entendia por gente. Os dois perfumes, antes fontes de conforto, agora se entrelaçavam numa combinação sufocante. Helena caminhou pé ante pé pelo corredor estreito, o coração batendo descompassado contra as costelas. A porta do seu quarto, o único da casa, estava entreaberta. Uma fresta de escuridão. Mas não era a escuridão que a assustava, e sim os sons que vinham de lá. Um sussurro baixo, apressado. O farfalhar de lençóis. Ela empurrou a porta com a ponta dos dedos. O rangido da dobradiça pareceu um grito no silêncio opressor. E então ela os viu. Não havia uma cena explícita. Não havia nudez descarada. Mas a devastação estava toda ali, nos detalhes. Álvaro estava de pé ao lado da cama, abotoando a camisa às pressas, o cabelo desalinhado, o rosto pálido e manchado de um vermelho culpado. Sua tia Zilda estava sentada na beirada da cama, a cama dela, de Helena, ajeitando a blusa amarrotada, os cabelos grisalhos soltos dos coque que sempre usava, as mãos tremendo enquanto tentava, em vão, alisar as dobras de sua saia. O ar entre eles vibrava com a energia da traição. Uma eletricidade doentia que fez todos os pelos do corpo de Helena se arrepiarem. Ninguém falou.
O único som era o da chuva lá fora, cada vez mais forte, como se o céu estivesse chorando pela dor que se instalara naquele pequeno cômodo. Os olhos de Álvaro encontraram os de Helena, e neles havia um pânico desesperado, um pedido mudo de um perdão que ele sabia que não merecia. Mas foi para Zilda que Helena olhou. Sua tia, a mulher que a criara como filha, que a salvara, que era seu único pilar no mundo. Zilda não conseguia encará-la. Mantinha a cabeça baixa, os ombros encurvados, a imagem da vergonha encarnada. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ar lhe faltou. A sacola com o cetim de noiva escorregou de sua mão e caiu no chão com um baque surdo, o tecido branco e puro se desenrolando sobre o piso frio como um sudário. O som quebrou o feitiço. Fora! A voz de Helena saiu como um arranhão, um fiapo de som que mal parecia seu. Os dois. Fora. Agora. O mundo de Helena, costurado com tanto esforço, com tanta linha de esperança sobre os retalhos de um passado de dor, acabara de ser rasgado ao meio, de cima a baixo, sem qualquer chance de remendo. Para entender a profundidade daquele rasgo, era preciso voltar no tempo, para outra noite de chuva, 11 anos antes, na cidade de Itapetininga. Helena, então com 33 anos, não era a mulher forte e independente que administrava seu próprio ateliê. Era uma sombra de si mesma, uma figura que se movia pela casa com um cuidado estudado, como se pisasse em cacos de vidro invisíveis. Seu marido, Valmir, não precisava levantar a mão para machucá-la. Sua violência era mais sutil, mais perversa. Era feita de silêncios punitivos que duravam dias, de críticas disfarçadas de cuidado, de um controle financeiro que a fazia sentir-se uma criança pedindo esmola na própria casa. Valmir era um homem respeitado na pequena cidade, dono de uma modesta loja de materiais de construção. Para o mundo, era um marido exemplar, trabalhador. Em casa, era um carcereiro. Eliminava a autoestima de Helena com a precisão de um alfaiate experiente, cortando cada pedaço de sua confiança. Essa comida está sem sal, Helena. Como tudo que você faz, dizia ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Você vai sair com esse vestido? As pessoas vão rir de você. Deixe que eu escolha sua roupa. A única luz naquela casa escura era Zilda. Tia da mãe de Helena, ela viera morar com eles após ficar viúva e sem ter para onde ir. Zilda, na época com 48 anos, era uma mulher magra, de ossos fortes e um olhar que já vira mais tristezas do que deveria. Ela era quieta, mas sua presença era um escudo. Quando Valmir começava com suas críticas, Zilda surgia na cozinha com uma desculpa qualquer, quebrando a tensão. Valmir, o vizinho está te chamando no portão. Ou, Helena, me ajuda aqui com essa linha na agulha, minha vista não é mais a mesma. Ela criava pequenas rotas de fuga para a sobrinha neta. Zilda entendia de silêncios. O dela, no entanto, não era de submissão, mas de observação. Ela via como Valmir controlava o dinheiro, como Helena precisava justificar cada centavo gasto no mercado. Via como ele a isolava dos poucos amigos que ela tinha, sempre com uma razão plausível. Sua amiga Berenice é má influência, querida. Só quer saber de festa. Aos poucos, a casa se tornou uma ilha, e Helena, sua prisioneira. Zilda tentava proteger Helena com pequenos atos de rebeldia. Comprava, com seu parco dinheirinho de pensão, um batom novo para a sobrinha, um tecido bonito para que ela costurasse algo para si. Não deixe ele apagar seu brilho, menina, sussurrava, enquanto entregava o pacote às escondidas. Mas o medo de Valmir era um gás invisível que envenenava o ar. Com o tempo, até mesmo Zilda começou a se encolher, seus atos de bravura se tornando mais raros, seu silêncio se tornando mais pesado de resignação. Ela também estava presa. A decisão de fugir não foi um evento, mas um processo lento de erosão. A gota d'água foi uma tarde de domingo. Helena havia passado a semana inteira costurando uma toalha de mesa bordada para presentear uma vizinha que faria aniversário. Era um trabalho delicado, cheio de pequenos pontos de cruz que formavam um ramalhete de ipês rosas. Era a única coisa que a fazia se sentir viva, útil. Quando Valmir viu a toalha pronta, dobrada sobre a poltrona, não a elogiou. Apenas pegou-a, examinou-a contra a luz e disse com uma frieza cortante: Bonita, mas você usou a linha errada aqui. O tom de verde está muito claro. Estragou o trabalho todo. Você nunca consegue fazer nada perfeito, não é? Ele não gritou. Não a ofendeu com palavras chulas. Apenas proferiu a sentença com a calma de um juiz, e foi pior do que qualquer soco. Naquele instante, algo dentro de Helena se partiu de forma definitiva. O fio de esperança que ela ainda nutria, de que um dia ele mudaria,
de que seu amor poderia consertá-lo, arrebentou. Naquela noite, enquanto Valmir roncava no quarto, Helena foi até a cozinha, onde Zilda tomava um chá de camomila, os olhos fixos na escuridão do quintal. Tia! Helena sussurrou, a voz embargada. Eu não aguento mais. Eu vou embora. Zilda não pareceu surpresa. Apenas virou-se, o rosto vincado de preocupação, e segurou a mão de Helena. A pele de sua tia era áspera, mas o toque era o mais gentil que Helena conhecia. Nós vamos embora. Corrigiu Zilda, com uma firmeza que Helena não ouvia há anos. Você não vai sozinha. Nunca. O plano foi traçado em sussurros febris naquela madrugada. Zilda tinha uma pequena economia, guardada num fundo falso de sua mala de costura. Não era muito, mas seria o suficiente para as passagens de ônibus e o aluguel de um quarto por 1 mês, talvez 2. Elas esperaram por 2 semanas, até uma noite em que a previsão do tempo anunciava uma tempestade forte. Seria a cobertura perfeita. Na noite da fuga, a chuva desabava sobre Itapetininga, lavando as ruas e abafando os sons, enquanto Valmir dormia pesado, dopado por um antialérgico que o deixava grogue. As 2 mulheres se moveram como fantasmas pela casa. Cada uma carregava uma única bolsa com o essencial. Algumas peças de roupa, documentos, e no caso de Helena, sua tesoura de costura mais antiga, herança de sua mãe. Zilda pegou suas agulhas e a pequena caixa de madeira onde guardava seus carretéis de linha. Eram suas ferramentas, sua identidade. Sair pela porta dos fundos foi o ato mais aterrorizante e libertador da vida de Helena. Cada passo na lama do quintal parecia ecoar como um trovão. O portão rangeu, e Helena prendeu a respiração esperando ver a luz do quarto se acender. Mas nada aconteceu. Elas correram sob o temporal, encharcadas em segundos, até a rua principal, onde pegaram o primeiro táxi que apareceu. Para a rodoviária, disse Zilda ao motorista, a voz firme. Dentro do carro, tremendo de frio e de medo, Helena olhou para trás, para as luzes de Itapetininga se tornando borrões na chuva. Não sentia saudade. Sentia apenas o alívio avassalador de quem escapa de um afogamento. Ao seu lado, Zilda segurava sua mão com força, um farol de coragem na escuridão. Elas não sabiam para onde a vida as levaria, mas sabiam que estavam indo juntas. O primeiro ônibus que partia era para Sorocaba. Elas embarcaram sem hesitar. Sorocaba as recebeu com o barulho de uma cidade grande e a indiferença de quem não tem tempo para os dramas alheios. Os primeiros dias foram um borrão de cansaço, medo e uma estranha euforia. Com o dinheiro de Zilda, alugaram um quarto minúsculo nos fundos de um sobrado antigo no bairro de Vila Hortência. O cômodo era pouco mais que um cubo de alvenaria, com um banheiro compartilhado no corredor e uma janela que dava para um muro mofado. O cheiro de umidade era constante, mas para Helena cheirava a liberdade. A proprietária, Dona Lídia, uma senhora viúva e desconfiada, olhou para as 2 mulheres com suas bolsas surradas e perguntou o que faziam da vida. Somos costureiras, respondeu Zilda, antes que Helena pudesse hesitar. Fazemos qualquer tipo de conserto, barra de calça, troca de zíper, vestido de festa, o que precisar. E assim, elas começaram. Com a pequena máquina de costura portátil que Zilda insistira em trazer, montaram sua oficina no canto do quarto. Um cartaz escrito à mão na frente do sobrado anunciava: Concertos de roupa. Falar com Zilda e Helena. O trabalho aparecia a conta-gotas. Uma vizinha que precisava apertar uma saia. Um estudante que rasgou a calça jeans. A própria Dona Lídia com uma pilha de panos de prato para embainhar. A rotina era exaustiva. Acordavam antes do sol nascer e costuravam até a madrugada, sob a luz fraca de uma única lâmpada. O zumbido da máquina era a trilha sonora de suas vidas. O som era constante. Uma melodia de trabalho e sobrevivência. Nos primeiros meses, o dinheiro mal dava para o aluguel e a comida. Muitas noites, o jantar era pão com café, mas elas comiam em silêncio, gratas. A fome era melhor que o medo. O cansaço era melhor que a opressão. Naquele pequeno quarto, a relação de Helena e Zilda se aprofundou. Elas eram mais do que tia e sobrinha. Eram parceiras, cúmplices de uma fuga que as unia para sempre. Zilda, com sua resiliência silenciosa, ensinava Helena a não olhar para trás. O passado, Helena, é como um retalho que não serve mais. Você guarda na caixa de retalhos. Pode até olhar de vez em quando, mas não tenta costurar ele no seu vestido novo, senão estraga o corte. Helena, por sua vez, cuidava de Zilda. Notava quando a tia sentia dores nas costas por ficar curvada sobre a máquina e a obrigava a parar e se alongar. Comprava o chá de erva doce que Zilda gostava, mesmo que isso significasse economizar no seu próprio café. Elas eram um sistema fechado.
Um universo de duas pessoas contra o mundo. Aos poucos, a fama das costureiras da Vila Hortência se espalhou. A qualidade do trabalho delas era impecável. Os pontos eram perfeitos, os acabamentos, primorosos. Helena tinha um talento nato para modelagem, conseguindo transformar peças velhas em roupas novas e modernas. Zilda era a mestra dos detalhes, dos bordados e dos concertos que pareciam invisíveis. A clientela começou a crescer. O dinheiro começou a sobrar um pouco no final do mês. Elas compraram uma segunda máquina, usada, e o zumbido no quarto dobrou de intensidade, agora soando não mais como sobrevivência, mas como progresso. Os anos seguintes foram de um trabalho incessante, quase monástico. Helena e Zilda reinvestiam cada centavo que ganhavam no pequeno negócio. Compraram uma máquina de overlock, um manequim de costura, uma mesa de corte maior. Depois de 2 anos no quarto dos fundos, conseguiram alugar uma pequena casa na mesma rua, com 2 quartos e uma sala que foi imediatamente transformada em ateliê. A mudança foi celebrada com uma pizza e guaraná, um luxo que as fez sentir ricas. Helena floresceu. Longe da sombra de Valmir, sua confiança retornou, mais forte e mais sólida do que antes. Ela não era mais a mulher assustada de Itapetininga. Seu rosto, antes sempre tenso, relaxou. Seus ombros, antes curvados, se endireitaram. Ela cortava os tecidos com uma segurança que vinha de dentro. Seus movimentos eram precisos e firmes. Ela começou a criar suas próprias peças, vestidos simples, mas de um corte elegante, que vendia para as clientes mais fiéis. Zilda parecia envelhecer ao contrário. O sorriso, antes raro, tornou-se mais frequente. Ela cantarolava músicas antigas enquanto bordava, e suas histórias sobre a infância no sítio, que Helena não ouvia há anos, voltaram a preencher as tardes no ateliê. Para Helena, ver a felicidade de sua tia era a confirmação de que a decisão de fugir fora a mais acertada de sua vida. Elas construíram uma reputação sólida. O Ateliê Duas Linhas, como batizaram, virou referência no bairro. Elas já não faziam apenas concertos. Eram procuradas para fazer vestidos de madrinha, de formatura e, eventualmente, de noiva. A vida era simples, mas era boa. Era delas. Não havia mais a tensão de agradar a um homem. Não havia mais o medo de uma palavra errada. Havia apenas o cheiro de tecido novo, o som das tesouras e das máquinas, e a companhia silenciosa e reconfortante uma da outra. Helena, agora com quase 40 anos, sentia-se completa. O desejo de ter um relacionamento, um parceiro, havia sido enterrado sob camadas de trabalho e da dor da traição passada. Ela não confiava mais nos homens. Seu amor era todo canalizado para o ateliê e para a Zilda. A tia era sua família, sua rocha, seu tudo. Uma tarde, enquanto organizava um rolo de seda, Helena olhou para Zilda, concentrada em pregar minúsculas pérolas em um véu de noiva, e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que seus olhos se encheram de lágrimas. "O que foi, menina?" perguntou Zilda, sem levantar a cabeça. Ela sempre sabia quando algo se passava com Helena. "Nada, tia, só... Obrigada", disse Helena, a voz um pouco trêmula. "Por tudo, por ter vindo comigo." Zilda finalmente ergueu o olhar e seus olhos escuros, geralmente tão sérios, suavizaram-se. "Eu não vim com você, Helena. Nós viemos juntas. É diferente." Naquele momento, naquela sala cheia de luz e de sonhos de outras mulheres, Helena acreditou que aquela parceria era inquebrável, que o fio que as unia era forte demais para qualquer tesoura. Ela não poderia estar mais enganada. Álvaro entrou na vida de Helena como um tecido inesperado, de uma cor e textura que ela não procurava, mas que de repente parecia essencial. Ele era gerente de uma grande confecção em Votorantim, cidade vizinha a Sorocaba, e apareceu no ateliê Duas Linhas por recomendação. Precisava de um ajuste urgente em um terno para um casamento importante. Ele era o oposto de Valmir em todos os sentidos. Onde Valmir era atarracado e tinha um olhar pesado, Álvaro era alto, esguio, com um sorriso fácil e olhos gentis, que pareciam realmente ver a pessoa à sua frente. Onde Valmir impunha sua presença, Álvaro pedia licença para entrar. "Com licença, aqui é o ateliê da dona Helena?" ele perguntou, parado na porta, como se hesitasse em invadir o espaço sagrado delas. Helena, que estava de costas, tirando as medidas de uma cliente, virou-se. O sol da tarde entrava pela janela e iluminava o rosto dele, e por um instante, ela se sentiu desarmada. "Sou eu. Pode entrar." Enquanto ela marcava o terno com alfinetes, ele puxou conversa. Falou sobre seu trabalho,
Sobre a dificuldade de encontrar costureiras que ainda fizessem um trabalho artesanal, elogiou a organização do ateliê. Sua voz era calma, respeitosa. Ele não a olhava com desejo, mas com uma admiração genuína pelo seu ofício. Quando ele voltou para buscar o terno, alguns dias depois, trouxe uma caixa de bombons. Um pequeno agradecimento pelo trabalho impecável e pela pressa. Helena ficou sem graça. Não precisava, seu Álvaro. É o meu trabalho. Por favor, me chame só de Álvaro. E eu insisto. Zilda, que observava a cena do seu canto com o óculos na ponta do nariz, permaneceu em silêncio, o rosto inescrutável. Álvaro começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, com a desculpa de uma camisa para pregar um botão, outras, apenas para dizer oi no final do expediente. Ele trazia pão doce da padaria, perguntava sobre o dia delas, ouvia com atenção as histórias de Helena sobre os desafios de cada peça. Ele nunca forçou a barra, nunca foi invasivo. Sua presença era uma brisa suave, constante. Helena se viu, para sua própria surpresa, esperando por suas visitas. A armadura que construíra ao redor de seu coração começou a apresentar pequenas fissuras. Ela gostava de conversar com ele. Gostava do jeito como ele a ouvia, como valorizava sua opinião. Foi Álvaro quem a incentivou a criar uma pequena etiqueta com o nome do ateliê para costurar nas peças que criava. Seu trabalho é uma obra de arte, Helena. Precisa ser assinado. Uma noite, ele a convidou para jantar. Helena hesitou. Fazia mais de uma década que não saía com um homem. O medo era uma memória física, uma contração no estômago. Foi Zilda, para sua surpresa, que a incentivou. Vá, menina! Disse a tia naquela noite enquanto Helena lavava a louça. Você não pode viver para sempre trancada aqui com essa velha. Merece um pouco de distração. Havia algo no tom de Zilda que Helena não soube decifrar. Não era alegria, nem exatamente incentivo. Era resignação? Helena afastou o pensamento. Talvez a tia só estivesse preocupada em vê-la feliz. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que talvez a felicidade fosse possível novamente. O namoro começou devagar, com a cautela de quem pisa em terreno desconhecido. Álvaro era paciente. Ele parecia entender, sem que Helena precisasse dizer, que ela carregava feridas. Ele nunca a pressionou a falar sobre o passado, sobre o motivo de ter saído de Itapetininga. Apenas oferecia um ombro seguro e uma escuta atenta. Eles saíam para jantar em restaurantes simples, passeavam no Parque da Biquinha aos domingos, iam ao cinema. Para Helena, eram experiências quase surreais. Redescobrir o prazer de segurar a mão de alguém, de rir de uma piada boba, de compartilhar o silêncio confortável no carro, voltando para casa. Álvaro a fazia sentir-se leve, bonita, inteligente. Ele celebrava suas conquistas no ateliê como se fossem dele. Você tem um talento incrível, Helena. Deveria pensar em expandir, talvez dar aulas. Ele sugeriu uma vez, e a semente da ideia ficou plantada na mente dela. Enquanto o relacionamento de Helena e Álvaro florescia, uma sombra sutil começou a crescer dentro da pequena casa. Zilda, que a princípio parecera apoiar a união, tornou-se cada vez mais quieta e distante. Sua presença no ateliê, antes um pilar de força e companheirismo, agora era carregada de uma tensão palpável. Quando Álvaro estava por perto, Zilda era educada, mas contida. Oferecia um café, respondia monossilabicamente às perguntas dele e logo se retirava para o seu quarto ou para os fundos da casa, com a desculpa de ter algo para fazer. Helena notava, mas atribuía o comportamento da tia a uma mistura de ciúmes e preocupação. Era natural, ela pensava. Por mais de uma década, elas haviam sido um universo de duas pessoas. A chegada de um terceiro elemento desequilibrava essa equação. A tia não gosta muito do Álvaro, não é? Helena perguntou uma noite, tentando soar casual. Ele é um bom homem, respondeu Zilda, os olhos fixos na agulha que dançava em seus dedos. Bom demais, talvez. Homem bom demais às vezes esconde alguma coisa. A resposta incomodou Helena. Parecia injusta, agourenta. Ele não está escondendo nada, tia. Ele é o que a senhora vê. Tomara, minha filha. Tomara. Zilda murmurou. E o assunto morreu ali, deixando um resíduo de desconforto no ar. Houve outros sinais. Pequenos alfinetes de estranheza que Helena ignorou, ocupada demais em sua bolha de felicidade. Uma vez, ela ouviu Zilda e Álvaro conversando na cozinha. Não era uma discussão, mas o tom era sério. Quando Helena entrou, eles se calaram abruptamente e Zilda saiu do cômodo sem dizer uma palavra. Estávamos apenas falando sobre o aumento do preço das linhas. Álvaro explicou, com um sorriso um pouco forçado. Helena acreditou. Outra vez, Helena encontrou Zilda chorando baixinho em seu quarto.
Quando perguntou o que havia acontecido, a tia desconversou. Saudade dos velhos tempos, só isso. Coisa de velha. Helena tentava incluir a tia em seus programas com Álvaro, mas Zilda sempre recusava. Prefiro ficar em casa terminando minhas costuras. Aos poucos, a vida de Helena se dividiu em duas. O mundo iluminado e feliz que compartilhava com Álvaro, e o mundo cada vez mais silencioso e sombrio que dividia com Zilda no ateliê. E ela não percebeu que esses dois mundos estavam em rota de colisão. 1 ano e meio depois de se conhecerem, numa noite quente de primavera, Álvaro levou Helena para jantar num restaurante com vista para a cidade. O ar estava perfumado com o cheiro de jasmim, e as luzes de Sorocaba cintilavam lá embaixo como um tapete de estrelas caídas. Helena usava um vestido que ela mesma fizera, um tecido azul marinho que realçava a cor de seus olhos. Ela se sentia bonita, amada. Depois da sobremesa, Álvaro segurou as duas mãos dela sobre a mesa. Seu rosto estava sério, mas seus olhos brilhavam. Helena, ele começou, a voz um pouco instável. Eu passei muitos anos da minha vida achando que sabia o que era felicidade. Mas eu estava errado. Felicidade é o que eu sinto desde o dia em que entrei no seu ateliê. Você me ensinou a ver a beleza nos detalhes, a força na delicadeza. Você remendou partes de mim que eu nem sabia que estavam rasgadas. O coração de Helena acelerou. Ela sabia o que estava por vir. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó e a abriu. Dentro, um anel simples, de ouro branco, com uma pequena pedra que brilhava sob a luz do restaurante. Helena, você aceita se casar comigo? As lágrimas que vieram aos olhos de Helena não eram de tristeza, mas de uma alegria tão pura e avassaladora que parecia transbordar. Depois de tudo o que passara, depois de anos acreditando que o amor não era para ela, ali estava ele, oferecendo um futuro que ela jamais ousara sonhar. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, eu aceito. A volta para casa foi eufórica. Eles fizeram planos, riram, sonharam em voz alta. Álvaro queria comprar uma casa maior, com um espaço amplo para o ateliê de Helena. Helena já imaginava o modelo do seu próprio vestido de noiva. Quando entraram em casa, Zilda estava na sala, assistindo à novela, mas Helena sabia que ela não estava prestando atenção. Havia uma rigidez em sua postura, uma espera. Tia! Helena anunciou, estendendo a mão para mostrar o anel. Olha! O Álvaro me pediu em casamento! Zilda olhou para o anel, depois para o rosto radiante de Helena, e depois para Álvaro, que estava de pé, um pouco sem jeito, atrás de sua noiva. A tia forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Parabéns, disse ela, a voz baixa. Que vocês sejam muito felizes. Ela se levantou, deu um beijo rápido e frio na bochecha de Helena e se retirou para o seu quarto, fechando a porta atrás de si. A alegria de Helena murchou um pouco. A reação da tia fora como um balde de água fria. Ela só precisa de tempo para se acostumar com a ideia, disse Álvaro, abraçando Helena por trás. Vai ficar tudo bem. Helena se aninhou nos braços dele, querendo acreditar naquelas palavras. Mas no fundo de sua alma, uma pequena agulha de preocupação a picou. A reação de Zilda não fora de ciúmes ou de surpresa, fora de uma tristeza profunda, quase desesperada. Como se o noivado de Helena fosse para ela uma sentença. As semanas que se seguiram ao noivado foram como caminhar sobre uma fina camada de gelo. A felicidade de Helena com os preparativos do casamento era constantemente temperada pela atmosfera pesada que Zilda criava. A tia já não era apenas silenciosa. Era uma presença fantasmagórica dentro de casa. Emagrecia a olhos vistos. Seus olhos ganharam olheiras profundas. Ela continuava a trabalhar no ateliê, com a mesma precisão de sempre, mas o fazia de forma mecânica, sem a paixão de antes. As conversas entre ela e Helena se tornaram puramente funcionais. Preciso de linha branca. A cliente do vestido verde desmarcou a prova. Qualquer tentativa de Helena de se aprofundar, de perguntar o que estava acontecendo, era rebatida com um muro de evasivas. Estou cansada, só isso. É a idade. A gente fica mais ranzinza. Não se preocupe comigo. Cuide do seu casamento. Álvaro, percebendo o abismo que se formava entre as duas mulheres, tentou se aproximar de Zilda. Trazia seu pão de queijo favorito, elogiava seus bordados, pedia sua opinião sobre a reforma da futura casa deles. Zilda o tratava com uma polidez gélida, uma formalidade que era mais ofensiva que a grosseria. Certa tarde, Helena chegou em casa e encontrou Zilda sentada à mesa da cozinha. Um álbum de fotografias antigo aberto à sua frente. Eram fotos de Itapetininga, da época em que Zilda era jovem, antes de ficar viúva, antes de ir morar com Helena e Valmir.
Havia uma foto dela com o falecido marido, os dois sorrindo, abraçados sob uma mangueira. A senhora sente falta dele? Helena perguntou, sentando-se ao lado da tia. Zilda passou o dedo sobre o rosto do homem na foto. Eu sinto falta de quem eu era, ela respondeu, a voz embargada. Sinto falta de ter um lugar no mundo que era meu. Depois que o Otávio se foi, eu virei um anexo na vida dos outros. Primeiro na sua com o Valmir. Agora, na sua com o Álvaro. As palavras atingiram Helena como pedras. Tia, a senhora não é um anexo. Esta casa é sua tanto quanto é minha. A senhora é minha família. Família? Zilda riu, um som amargo, sem alegria. Família a gente não deixa pra trás quando aparece um amor novo. Ela fechou o álbum com força e se levantou. Eu sou só a tia velha, a costureira que te ajudou a fugir. Agora que você tem seu príncipe encantado, a velha aqui não serve pra mais nada. Helena ficou paralisada, o coração apertado. Ela tentou argumentar, dizer que Zilda estava errada, que ela sempre teria um lugar ao seu lado, na casa nova, em sua vida. Mas a tia não quis ouvir. Trancou-se no quarto e Helena ficou sozinha na cozinha, o eco daquelas palavras cruéis ressoando em sua mente. Ela se agarrou à explicação mais fácil. Era o medo da solidão, o ressentimento de uma mulher que perdera tudo, e via a única pessoa que lhe restava construir uma nova vida, da qual ela não se sentia parte. Helena decidiu dar tempo ao tempo, acreditando que depois do casamento, quando Zilda visse que nada havia mudado entre elas, tudo voltaria ao normal. Era um erro de cálculo que lhe custaria a felicidade. A sexta-feira fatídica começou como qualquer outra. Chovia desde a madrugada, uma chuva fina e persistente que deixava o céu de Sorocaba cinzento e melancólico. Helena tinha uma agenda cheia. Passou a manhã fazendo a prova final do vestido de uma cliente e a tarde inteira resolvendo pendências do casamento. Falando com o buffet, confirmando a encomenda das flores. Álvaro ligou na hora do almoço. Disse que estava com dor de cabeça e que seu chefe o liberara mais cedo. Vou para casa tomar um remédio e deitar um pouco. A gente se vê à noite? Ele disse. Helena concordou. Desejou que ele melhorasse e não pensou mais no assunto. Zilda passou o dia trancada em seu quarto. Helena bateu na porta para oferecer o almoço, e a tia respondeu de dentro que também estava com dor de cabeça e preferia ficar quieta. A coincidência não acendeu nenhum alarme na mente de Helena, ocupada demais com 1000 outras coisas. No final da tarde, ao sair para a loja de tecidos, Helena encontrou a casa em silêncio absoluto. A porta do quarto da tia continuava fechada. A de seu próprio quarto, onde Álvaro supostamente descansava, também. Ela presumiu que ambos estivessem dormindo e saiu na ponta dos pés para não incomodar. A escolha do cetim para o vestido de noiva de uma cliente especial, uma jovem que sonhava com um casamento de conto de fadas, deveria ter sido um momento de alegria profissional. Mas enquanto Helena passava os dedos pelo tecido liso e frio, uma sensação de angústia a invadiu. Era uma ansiedade sem nome, um pressentimento escuro que ela não conseguia afastar. Foi por isso que, na volta, decidiu parar para um café, como se adiasse o inevitável. A chuva engrossou, transformando-se no temporal que a acompanharia até sua porta, e foi debaixo desse dilúvio, com a chave tremendo na fechadura, que a premonição se solidificou em certeza. O silêncio da casa não era de descanso, era o silêncio que precede o desastre. Ela entrou e sentiu o cheiro, a mistura dos perfumes, o ar pesado, o corredor escuro, a porta do seu quarto, que ela tinha certeza de ter deixado fechada, agora estava entreaberta. E de lá, vinham os sons que rasgariam sua vida ao meio, o sussurro, o farfalhar dos lençóis, a energia de algo terrivelmente errado, a cena que encontrou, Álvaro abotoando a camisa, Zilda sentada na cama, o caos silencioso da traição. Não foi um choque, no sentido de surpresa. Foi a confirmação brutal de um medo que seu subconsciente já havia gritado para ela. A dor não foi menor por isso. Foi mais profunda, mais cortante, pois se misturava à raiva de si mesma por não ter visto, por ter ignorado todos os sinais, por ter sido tão cega. E quando a sacola com o cetim de noiva caiu no chão, não foi apenas um tecido que se desenrolou. Foi seu futuro, seus sonhos, sua confiança na única pessoa que ela acreditava que jamais a machucaria. Tudo se desfez naquele instante, no chão frio daquele quarto, ao som da chuva impiedosa. Depois que a porta se fechou atrás deles, um silêncio ainda mais profundo e devastador tomou conta da casa. Helena ficou parada no meio do quarto por um tempo que não soube medir. O cheiro deles ainda estava no ar, impregnado nos lençóis, nas cortinas, em sua alma. Com um movimento lento,
Quase robótico, ela caminhou até a cama, arrancou o lençol, o cobre-leito, as fronhas e fez uma bola com tudo aquilo, jogando no canto do quarto como se fosse lixo contaminado. Ela não chorou. As lágrimas pareciam congeladas em algum lugar dentro de seu peito, uma represa de dor prestes a romper. A primeira emoção que a dominou não foi a tristeza, mas uma raiva fria e lúcida. Uma raiva de Álvaro, por sua fraqueza e sua mentira. Uma raiva de Zilda, por sua traição incompreensível. E uma raiva de si mesma, por ter sido tola, por ter acreditado em contos de fadas. Naquela noite ela não dormiu. Sentou-se à mesa de corte no ateliê, a tesoura pesada e fria em sua mão, e começou a trabalhar. Pegou um retalho de tecido escuro e começou a picotá-lo sem propósito, em pedaços cada vez menores, até que não passassem de um monte de fios disformes sobre a madeira. Era uma representação física do que sentia por dentro. Na manhã seguinte, o mundo lá fora continuava, indiferente à sua ruína. O sol apareceu, a chuva cessara. Helena ligou para a cliente do vestido de noiva e, com uma voz controlada que a surpreendeu, cancelou o pedido. Tive um imprevisto pessoal. Não poderei fazer seu vestido. Devolverei o sinal. Depois, ligou para o buffet, para a floricultura, para o salão e desfez todos os planos do casamento, um por um. Cada ligação era uma pá de terra sobre o caixão de seus sonhos. Os dias se transformaram em semanas. Helena mergulhou no trabalho de forma obsessiva. O ateliê se tornou seu refúgio e sua prisão. O zumbido da máquina de costura era o único som que conseguia abafar o eco do silêncio na casa vazia. A ausência de Zilda era um buraco físico no seu dia a dia. Faltava o cheiro do café que a tia passava de manhã, o som de seus passos arrastados, sua presença silenciosa no outro canto da sala. Era uma dor fantasma, como a de um membro amputado que continua a latejar. Álvaro tentou contato. Ligou dezenas de vezes. Helena não atendeu. Ele mandou mensagens longas, suplicantes, cheias de pedidos de perdão e tentativas de explicação. Helena as apagava sem ler. Uma semana depois, ele apareceu em sua porta. Ela o viu pelo olho mágico e não abriu. Ele ficou lá por mais de 1 hora, chamando seu nome, até que um vizinho ameaçou chamar a polícia e ele foi embora. Nunca mais voltou. De Zilda, não houve notícias. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Ela simplesmente desapareceu, como se tivesse sido engolida pela noite chuvosa em que foi expulsa. Para Helena, esse silêncio era a confissão final, a prova de que não havia nada a ser dito, nada a ser perdoado. A dor, quando finalmente veio, não foi uma enxurrada, mas uma garoa fina e persistente, como a que caía no início daquela noite. Molhava tudo, infiltrava-se em tudo. Helena chorava baixinho enquanto costurava, as lágrimas salgando os tecidos. Ela se sentia duplamente traída. A ferida de Valmir, que ela achava ter cicatrizado, fora reaberta e aprofundada. Ela havia fugido de um tipo de violência para cair em outro, mais sutil, mas igualmente destrutivo. A violência emocional da traição por aqueles em quem mais confiava. O tempo, que dizem curar todas as feridas, na verdade apenas as cobre com uma camada de tecido cicatricial. A dor continua lá, sob a superfície. 5 anos se passaram. Helena, agora com 46 anos, era uma mulher diferente. A leveza que Álvaro lhe devolvera havia desaparecido, substituída por uma aura de competência e uma reserva que beirava a frieza. Seu ateliê, no entanto, prosperou. A dor e a solidão foram convertidas em combustível para o trabalho. Ela se mudou da pequena casa na Vila Hortência para um sobrado comercial no centro, com uma vitrine elegante e um espaço de trabalho amplo e bem iluminado. O ateliê Helena Guedes, como ela o rebatizou, tornou-se sinônimo de alta costura em Sorocaba. Suas criações eram sofisticadas, seu nome era respeitado. Ela contratou 2 ajudantes, jovens aprendizes de costura, mas mantinha uma distância profissional de ambas. Sua vida pessoal, em contrapartida, era um deserto. Ela não se permitiu amar novamente. Encontros casuais eram fora de questão. A companhia dos livros e da música clássica que tocava baixo no ateliê bastavam. Construiu muralhas altas e impenetráveis ao redor de seu coração. A confiança, uma vez quebrada de forma tão espetacular, parecia-lhe um material impossível de remendar. Às vezes, durante a noite, quando o silêncio da sua casa nova e vazia se tornava ensurdecedor, ela pensava em Zilda. Onde estaria? Estaria bem? O que teria acontecido com ela e Álvaro? A raiva inicial havia se transformado em um amálgama confuso de mágoa, saudade e uma curiosidade doentia. Como a tia, a mulher que a salvara,
pôde se tornar sua algoz? Que tipo de demônio interior a levara a cometer tal ato? As perguntas pairavam em sua mente, sem resposta, como fantasmas. Ela nunca mais voltou a Itapetininga. Não tinha mais ninguém lá. E também nunca mais teve notícias de Valmir, exceto por um boato vago, trazido por uma cliente antiga, de que ele havia se casado novamente. A notícia não lhe causou nada, nem dor, nem alívio. Valmir pertencia a uma vida que parecia ter sido vivida por outra pessoa. A semente que Álvaro plantara, a ideia de dar aulas, começou a germinar em sua mente, mas de uma forma diferente. Ela não queria ensinar a costurar por hobby. Pensava em algo maior, em ajudar mulheres como ela fora um dia. Mulheres que precisavam de uma ferramenta, de uma profissão, para escapar de situações de violência e dependência. A ideia era ainda um esboço, um alinhavo em sua cabeça, mas lhe dava um senso de propósito que ia além de fazer vestidos bonitos para mulheres felizes. Era uma forma de dar um novo significado à sua própria dor, de costurar um remendo em sua própria história. Um dia, uma antiga vizinha da Vila Hortência, Dona Cecília, apareceu no ateliê para encomendar um vestido. Durante a conversa, entre uma medida e outra, o passado veio à tona. "Sabe, Helena, outro dia encontrei uma conhecida de Votorantim", começou Dona Cecília, com a voz conspiratória de quem vai contar uma fofoca. "E ela me perguntou de você. Disse que conheceu aquele seu ex-noivo, o Álvaro." O coração de Helena deu um solavanco, mas ela manteve a expressão neutra, a fita métrica firme em suas mãos. "É mesmo?" respondeu, a voz cuidadosamente controlada. "Pois é. E parece que a vida dele não foi muito boa, não. A mulher disse que ele se juntou com uma senhora mais velha, sua tia, não era? E que os dois viviam brigando. Que ele bebia muito. Perdeu o emprego na confecção e acabou fazendo bicos. A relação não durou nem 2 anos. A mulher disse que sua tia o largou e sumiu no mundo. E ele, coitado, acabou se mudando para o interior de Minas. Parece que foi morar com um irmão." A notícia caiu sobre Helena com o peso de uma bigorna. Então, não fora uma história de amor. Não fora uma paixão arrebatadora que levara Zilda a traí-la. Fora algo mais sombrio, mais tortuoso. A imagem de Zilda e Álvaro vivendo um romance feliz, que às vezes assombrava Helena em suas noites de insônia, se desfez. Em seu lugar, surgiu a imagem de um casal infeliz, unido pela culpa e pelo ressentimento, se destruindo mutuamente. A informação não trouxe alívio, mas uma tristeza profunda. Zilda não encontrara a felicidade. Trocara a segurança e o amor que tinha com Helena por um relacionamento fadado ao fracasso. A traição, agora, parecia ainda mais sem sentido, mais cruel. Essa revelação indireta do que acontecera depois daquela noite chuvosa mudou algo em Helena. A raiva começou a ceder espaço a uma compaixão relutante. Ela começou a pensar em Zilda não como uma traidora, mas como uma mulher perdida. Uma mulher que, por razões que Helena ainda não compreendia, sabotara a si mesma e a quem mais amava. O que levaria alguém a fazer isso? O que Zilda sentia naquela época? O ciúme? A inveja? O medo de ser abandonada? Helena começou a revisitar as memórias daquele período, não com a dor da traída, mas com a curiosidade de uma investigadora. Relembrou os comentários amargos da tia, seu choro escondido, sua melancolia. Sinais que ela, cega de amor, não soubera ou não quisera interpretar. A história ainda não estava completa. Faltava a peça principal, o depoimento da própria Zilda. E Helena, pela primeira vez em 5 anos, se perguntou se um dia o ouviria. A tarde estava cinzenta e úmida, prenunciando mais uma daquelas chuvas de fim de dia típicas da região. Helena estava na vitrine de seu ateliê, ajustando a saia de um vestido em um manequim, quando o sino da porta tocou suavemente. Ela se virou, um sorriso profissional no rosto, pronta para atender uma cliente. Mas o sorriso congelou. Parada na entrada, encolhida, estava uma figura que ela quase não reconheceu. Era Zilda. Mas uma Zilda que o tempo e o sofrimento haviam castigado sem piedade. Estava muito mais magra, os cabelos grisalhos, antes sempre presos num coque impecável, agora estavam curtos e sem vida. O rosto, sulcado por rugas mais profundas, carregava o peso de um cansaço que parecia vir da alma. Mas não foram os sinais do envelhecimento que chocaram Helena. Foi a expressão em seus olhos. Uma mistura de medo, vergonha e um desespero profundo. E em seus braços, envolto num cobertor surrado, estava um bebê. Uma criança de talvez 1 ano, que dormia pacificamente, alheia à atenção que se instalara no ambiente. No rosto de Zilda, Helena notou marcas. Não eram hematomas de uma briga, não eram cortes. Eram sombras escuras sob os olhos.
o canto da boca repuxado para baixo numa máscara de exaustão crônica, a pele sem viço. Eram os estigmas da negligência, da tristeza, do abandono, as marcas da vida quando ela se torna um fardo pesado demais. As duas ficaram se encarando em silêncio, enquanto o mundo lá fora parecia ter parado. As duas jovens ajudantes de Helena, no fundo do ateliê, perceberam a atmosfera e pararam de trabalhar, observando a cena com curiosidade. Zilda deu um passo hesitante para dentro, o barulho de seus sapatos gastos ecoando no piso de madeira polida. O bebê em seus braços se mexeu, resmungando. Helena! A voz de Zilda saiu rouca, um sussurro frágil que mal atravessou o espaço entre elas. Helena sentiu uma onda de emoções contraditórias. O choque da aparição, a raiva antiga que borbulhou na superfície, mas, sobrepondo-se a tudo, uma pontada de preocupação, quase de pena, ao ver o estado deplorável de sua tia. E a criança? Quem era aquela criança? O que você quer, Zilda? A voz de Helena saiu mais dura do que ela pretendia. Zilda encolheu os ombros, como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. Ela olhou para o bebê em seus braços, e depois de volta para Helena, e seus olhos se encheram de lágrimas que ela lutava para não derramar. Eu não tenho para onde ir, ela gaguejou. E então, proferiu a frase que explicava tudo e nada ao mesmo tempo. A frase que era o cerne de toda a sua jornada de dor. Agora eu entendo, Helena. Agora eu entendo. A chuva, como que atendendo a um sinal, começou a cair lá fora. Uma chuva forte, torrencial. Exatamente como naquela noite, 5 anos atrás. O ciclo, de alguma forma, estava se fechando. Helena dispensou suas ajudantes mais cedo. A conversa que precisava ter com Zilda não era para outros ouvidos. Fechou a porta do ateliê, virou a placa para fechado e levou a tia e o bebê para a pequena copa nos fundos. Sentou Zilda numa cadeira, aqueceu um pouco de leite para a criança, que agora despertara e olhava ao redor com olhos grandes e curiosos, e fez um chá para a tia, cujas mãos não paravam de tremer. Enquanto Zilda alimentava a menina com uma mamadeira improvisada, a história começou a sair, em fragmentos, entre soluços e longas pausas. O Álvaro, começou Zilda, a voz ainda fraca. Ele não foi um prêmio, Helena. Ele foi meu castigo. Ela contou que depois que saíram da casa de Helena, eles tentaram viver juntos, mas a relação já nasceu morta, envenenada pela culpa. A traição não fora um ato de amor ou paixão, fora um ato de desespero e vingança silenciosa. Zilda, ao ver Helena tão feliz, tão completa com Álvaro, sentiu-se apagada, descartada. O medo de ser abandonada na velhice, de se tornar um fardo, misturou-se a um ressentimento antigo, que ela mesma não sabia que guardava. Um ressentimento por sua própria vida, pelas perdas, pela viuvez, por ter se tornado a tia que mora de favor. Eu vi você construindo a felicidade que eu perdi, confessou Zilda, os olhos cheios de vergonha. E em vez de ficar feliz por você, eu senti inveja, uma inveja feia, que me corroeu por dentro. Eu queria destruir aquilo, só para não me sentir tão pequena, tão sozinha. Álvaro, por sua vez, estava passando por um momento de insegurança no trabalho e sentia-se, de alguma forma, intimidado pela força e independência de Helena. Zilda, com sua melancolia e sua carência, ofereceu um tipo de fragilidade que ele, em sua fraqueza, confundiu com uma necessidade de ser o salvador. Foi uma colisão de 2 pessoas quebradas no momento errado. A relação deles foi um desastre. As brigas eram constantes, regadas a álcool por parte dele e a acusações amargas por parte dela. Ele a culpava por ter perdido Helena. Ela o culpava por sua infelicidade. E então, no meio daquele caos, ela descobriu que estava grávida. A gravidez, em vez de uni-los, foi a pá de cal. Álvaro entrou em pânico. Não queria a responsabilidade. Pouco depois que a menina nasceu, ele as abandonou, indo embora para Minas Gerais sem deixar rastro. Ele deixou um pouco de dinheiro e um bilhete dizendo que sentia muito, disse Zilda, as lágrimas agora correndo livremente. E eu fiquei sozinha, com ela. Ela olhou para a criança, que terminara o leite e agora brincava com os próprios dedos. O nome dela é Clara. Zilda passou os anos seguintes pulando de emprego em emprego. Faxineira, lavadeira, cuidadora de idosos, sempre com a pequena Clara a tiracolo. A vida a moeu. O cansaço, a solidão, a vergonha. Eu entendo agora, Helena. Ela repetiu, a voz embargada. Eu entendo o que é ser controlada pelo medo. O medo que você sentia do Valmir, eu senti dele, da vida, da solidão.
E eu fiz com você o que ele fazia, só que de um jeito diferente. Eu te machuquei para tentar me sentir melhor, para tentar preencher meu vazio. E só o que eu consegui foi um vazio ainda maior. Helena ouvia tudo em silêncio, o coração pesado. A raiva se dissipara completamente, substituída por uma tristeza imensa. Não era uma história de maldade, mas de fraqueza humana, de dor não processada que se transforma em veneno. A mulher à sua frente não era uma monstra. Era sua tia, quebrada e arrependida, que pagara um preço altíssimo por seu erro. A confissão de Zilda pairou no ar, densa como a umidade da chuva lá fora. Helena olhou para a tia, uma figura envelhecida e derrotada, e depois para a pequena Clara, que agora a encarava com uma curiosidade inocente. Naquele rostinho, não havia culpa. Não havia ressentimento. Havia apenas a pureza de um começo de vida, um retalho em branco. O primeiro impulso de Helena foi o de autopreservação, mandá-la embora. Dizer que era tarde demais para o perdão, que a ferida que ela abrira era profunda demais para ser costurada. Proteger as muralhas que construíra com tanto esforço ao redor de si mesma. Seria o caminho mais fácil, o mais seguro. Mas então, ela olhou novamente para Zilda. E viu não a traidora, mas a mulher que a salvara de Valmir. A mulher cujas mãos ásperas a haviam segurado na noite da fuga. A mulher que costurara ao seu lado, noite após noite, para que tivessem o que comer. A vida havia sido dura com Zilda muito antes de ela cometer seu erro. E Helena, mais do que ninguém, sabia como o medo e o desespero podiam levar as pessoas a fazer coisas terríveis. E havia Clara. A menina era a consequência viva daquele ato, mas não era a culpada. Expulsar Zilda significaria condenar aquela criança a uma vida de dificuldades e incertezas, talvez perpetuando um ciclo de dor. Helena se lembrou das palavras da tia, ditas tantos anos antes. O passado é como um retalho que não serve mais. Não tenta costurar ele no seu vestido novo, senão estraga o corte. Mas e se às vezes fosse preciso pegar os retalhos mais dolorosos, os mais feios, e transformá-los em algo novo? Não para refazer o vestido antigo, mas para criar uma colcha de retalhos, onde cada pedaço, mesmo o mais sofrido, tivesse seu lugar e contasse uma parte da história. A decisão se formou em seu coração, não com a alegria do perdão fácil, mas com o peso sóbrio da compaixão. Não era sobre esquecer. Era sobre escolher não deixar que o passado ditasse o futuro. Era sobre quebrar o padrão. Helena se levantou, foi até a pequena Clara e, hesitante, estendeu a mão. A menina, sem medo, agarrou seu dedo com a mãozinha gorducha. O toque foi como uma corrente elétrica, um elo. Ela se virou para Zilda, que a observava com os olhos arregalados, esperando a sentença. Você pode ficar, disse Helena, a voz firme, mas sem dureza. Você e a Clara. Podem ficar, por enquanto. Vamos ver como as coisas se ajeitam. Não foi uma absolvição, foi uma trégua. Um armistício na guerra que a traição havia declarado entre elas. Mas para Zilda, aquelas palavras soaram como a mais doce das graças. Ela desabou em choro, um choro de alívio, de gratidão, um choro que parecia lavar anos de culpa e solidão. E pela primeira vez em muito tempo, um pequeno e frágil broto de esperança começou a nascer no solo devastado do coração de Helena. Os primeiros meses foram de uma convivência frágil, como um alinhavo delicado que poderia se romper a qualquer momento. Helena arrumou o quarto de hóspedes de sua casa para Zilda e Clara. A comunicação entre as duas mulheres era mínima, focada no essencial, no cuidado com a criança. A Clara precisa de uma fralda. O jantar está pronto. Vou ao mercado? Precisam de algo? Não havia discussões, mas o ar era denso com palavras não ditas. A mágoa de Helena estava lá. Uma presença silenciosa. A vergonha de Zilda também. Elas se moviam uma ao redor da outra com um cuidado excessivo, com medo de esbarrar na ferida ainda aberta. O ponto de conexão, a ponte sobre o abismo entre elas, era Clara. A menina, com sua alegria inocente, começou a furar as defesas de Helena. Seus primeiros passinhos desajeitados pelo ateliê, sua risada quando Helena fazia uma careta, o jeito como ela se aninhava em seu colo para ouvir uma história. Clara não conhecia o passado, não julgava. Para ela, Helena era Lena, e Zilda era Vozi. O amor incondicional da criança começou a amolecer a rigidez de Helena. Zilda, por sua vez, tentava se redimir através do serviço. Cuidava da casa com um esmero que beirava a obsessão. Cozinhava as comidas favoritas de Helena. E, aos poucos, começou a voltar para o ateliê. No início, ficava apenas nos fundos, organizando caixas de linhas, varrendo os retalhos do chão. Não ousava se aproximar das máquinas de costura. Um dia,
Helena estava com dificuldades para fazer um acabamento complexo em um vestido de seda. Tentou 3 vezes e o tecido continuava a franzir. Frustrada, ela suspirou alto. Zilda, que observava de longe, se aproximou hesitante. Se você usar um ponto um pouco mais frouxo e colocar um papel de seda por baixo, ele desliza melhor, disse ela, a voz baixa, quase um pedido de desculpas. Helena olhou para a tia. Era a primeira vez em meses que falavam sobre costura, a linguagem que sempre as unira. Ela cedeu o lugar na máquina. Mostre-me. Zilda sentou-se, e suas mãos, que pareciam tão trêmulas e incertas no dia a dia, tornaram-se firmes e seguras ao tocar na máquina. Com uma destreza que o tempo não apagara, ela executou o acabamento com perfeição. Naquele pequeno gesto, algo se reconectou entre elas. O respeito profissional, a admiração pelo talento uma da outra, ressurgiu sob as camadas de dor. A reconciliação não foi um evento, mas uma colcha de retalhos costurada lentamente, dia após dia, com pequenos gestos de cuidado, com a ajuda mútua no trabalho e, acima de tudo, com o amor por Clara. Elas não voltaram a ser o que eram antes. A inocência daquela relação havia se perdido para sempre, mas estavam construindo algo novo, mais maduro, baseado numa verdade dolorosa e num perdão conquistado a duras penas. Estavam aprendendo a costurar sobre a cicatriz. Com a presença de Zilda e Clara, a casa e o ateliê de Helena ganharam uma nova vida. O silêncio foi substituído pelo som da risada de uma criança, pelas conversas que, aos poucos, voltaram a fluir e pelo zumbido de 2 máquinas de costura trabalhando em harmonia novamente. Zilda, com o tempo, recuperou a saúde e a dignidade. O tratamento que iniciou com uma psicóloga do posto de saúde local a ajudou a lidar com a depressão e a culpa. Ela voltou a sorrir. Um sorriso ainda tímido, mas genuíno. A ideia que Helena vinha amadurecendo, a de criar um projeto social, ganhou uma nova urgência e um novo propósito. Agora, não era apenas sobre transformar sua própria dor. Era sobre construir um legado para Clara. Um mundo onde mulheres se apoiassem em vez de se destruírem. Ela compartilhou o plano com Zilda numa tarde, enquanto tomavam café e observavam Clara desenhar com giz de cera no chão do ateliê. Estou pensando em alugar um salão em Boituva, começou Helena. Um lugar para ensinar corte e costura, de graça, para mulheres que precisam de uma profissão, que querem sair de situações difíceis, como nós um dia. Os olhos de Zilda se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de emoção. É uma ideia linda, Helena, e eu queria que você me ajudasse, continuou Helena. Você é a melhor professora que eu conheço. Ninguém ensina a fazer um bordado ou um acabamento perfeito como você. Aquele convite foi o ponto final no processo de cura de Zilda. Não era apenas um perdão, era uma declaração de confiança, de parceria. Era Helena dizendo: eu ainda preciso de você, nós ainda somos um time. Juntas, elas tiraram o projeto do papel. Usaram as economias de Helena para alugar um pequeno espaço em Boituva e comprar algumas máquinas de costura usadas. Divulgaram em postos de saúde, igrejas e centros comunitários. O projeto, que batizaram de Linhas que Libertam, foi um sucesso imediato. A procura foi tão grande que, em menos de 1 ano, abriram um segundo núcleo em Tatuí. Elas ensinavam mais do que costura. Ensinavam sobre precificação, sobre como conseguir clientes, sobre como abrir um pequeno negócio. Mas, acima de tudo, criaram um espaço de acolhimento, onde mulheres podiam compartilhar suas histórias, seus medos e seus sonhos, sem julgamento. O som das máquinas de costura se misturava ao de conversas, risadas e, por vezes, choros de desabafo. Era uma teia de solidariedade feminina, tecida por 2 mulheres que conheciam a fundo o significado da dor e da superação. Helena encontrou sua verdadeira vocação. O sucesso do ateliê era gratificante, mas a transformação que via no rosto de suas alunas era o que realmente preenchia sua alma. Zilda, por sua vez, tornou-se uma professora paciente e carinhosa, uma figura de avó para muitas daquelas mulheres. A dor de seu passado foi ressignificada, tornando-se uma fonte de empatia e sabedoria. Os anos voaram, medidos em metros de tecido cortado, em turmas formadas, em vidas transformadas. O projeto Linhas que Libertam tornou-se uma referência na região. Helena e Zilda, agora idosas, continuavam à frente do trabalho, embora tivessem formado novas instrutoras, muitas delas ex-alunas, para dar continuidade ao legado. Clara cresceu nesse ambiente, cercada pelo amor incondicional de sua mãe e de sua tia-avó, e pelo carinho de dezenas de tias do projeto.
Tornou-se uma jovem inteligente e compassiva. Não seguiu o caminho da costura, optando por estudar psicologia na faculdade. Queria entender as complexidades da mente humana, as feridas invisíveis que levam as pessoas a caminhos tortuosos. Sua escolha era, de certa forma, um reflexo da história de sua própria família. A relação entre Helena e Zilda se assentou em um lugar de paz e profundo afeto. A cicatriz da traição ainda existia, como uma costura interna que às vezes repuxava em dias de chuva ou em momentos de melancolia. Elas nunca mais tocaram diretamente no nome de Álvaro ou nos detalhes daquela noite. Não precisavam. O perdão delas não foi construído com palavras, mas com uma vida inteira de ações, de companheirismo renovado. Helena, aos 72 anos, já não tinha a mesma agilidade nas mãos, mas seus olhos ainda eram capazes de ver um ponto torto a metros de distância. Passava a maior parte do tempo no ateliê em Sorocaba, que agora era mais um espaço de criação pessoal do que um negócio, enquanto Zilda, perto dos 90, preferia ficar nos núcleos do projeto, sentada numa cadeira de balanço, ensinando os segredos de um fuxico perfeito para as alunas mais novas. Certa vez, uma jovem repórter de um jornal local foi fazer uma matéria sobre o Linhas que Libertam. Encantada com a história das duas fundadoras, ela perguntou a Helena qual era o segredo para manter um projeto como aquele por tantos anos. Helena olhou para suas mãos, as palmas calejadas por décadas de agulhas e tesouras, as veias saltadas como fios grossos sob a pele fina. O segredo, disse Helena com um sorriso sereno, é entender que a vida às vezes nos entrega um tecido rasgado. Algumas pessoas o jogam fora. Nós aprendemos que com um pouco de linha, uma agulha firme e muita paciência, é possível não apenas remendar o rasgo, mas transformá-lo num bordado. Nosso trabalho é ensinar outras mulheres a bordar sobre suas próprias cicatrizes. Aquele era o resumo de sua vida. Uma vida que fora quebrada, mas não destruída. Uma vida que, através da dor e do perdão, se tornara um intrincado e belo bordado de coragem, trabalho e amor. A chuva fina batia na vidraça do ateliê em Sorocaba, um som familiar e reconfortante. Helena, encurvada sobre a mesa de corte, sentiu um arrepio. Não de frio, mas de memória. A chuva sempre a levaria de volta. Para a noite da fuga em Itapetininga, para a noite da traição em Sorocaba, para a tarde da reconciliação. Mas agora, o som da chuva não trazia mais dor. Era apenas uma trilha sonora, a música de fundo para uma vida longa e complexa. Seus olhos pousaram numa fotografia na parede. Nela, estavam ela, uma Zilda já de cabelos brancos e uma Clara adolescente, as três sorrindo, abraçadas em frente à primeira sede do projeto em Boituva. Ela sorriu. Foram quebradas, sim, mas os cacos foram colados com um ouro mais forte. O perdão. O sino da porta tocou e Clara entrou, sacudindo o guarda-chuva. Agora uma mulher feita, psicóloga, com os mesmos olhos grandes e curiosos da infância. Vim buscar a senhora e a vozi para jantar. Fiz lasanha, disse Clara, dando um beijo na bochecha de Helena. Sua avó ficou lá em Tatuí hoje. Disse que ia ajudar uma aluna nova com um molde, respondeu Helena, guardando lentamente seus materiais de costura. Mas eu aceito a lasanha. Enquanto saíam do ateliê, Helena deu uma última olhada para a sala iluminada, para os rolos de tecido, para as máquinas silenciosas. Aquele lugar era um testamento de tudo o que ela construíra. Não apenas um negócio, mas uma fortaleza, um refúgio, um palco para recomeços. O seu e o de tantas outras. De braços dados com a sobrinha neta, caminhando sob a chuva mansa, Helena sentiu uma paz profunda. A vida não lhe dera a história que ela sonhara quando era jovem, com um casamento perfeito e uma família tradicional. Tinha lhe dado uma trama muito mais complexa, cheia de nós, de fios arrebentados e de remendos inesperados. Mas era a sua trama. E no final, ela era bonita, forte e, acima de tudo, real. No interior de São Paulo, entre linhas e retalhos, ela e Zilda haviam deixado um legado que ia muito além dos vestidos que costuraram. Elas haviam costurado esperança, uma barra de cada vez. A trama da vida de Helena e Zilda nos mostra que mesmo os rasgos mais profundos podem ser transformados em belos bordados. Se esta costura de vida, dor e perdão tocou seu coração, ajude-nos a levar mais histórias como esta para outras pessoas. Deixe o seu like para sabermos que este conteúdo ressoou com você e compartilhe nos comentários o que mais lhe marcou nesta jornada. E claro, se ainda não faz parte de nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde o fio de nenhuma de nossas próximas narrativas. Obrigado por nos ouvir.